Aqui na TV, o seu Mensagem a Cavalo de hoje vai trocar uma ideia com você sobre as esporas. Muita gente me pede para falar de espora, tanto em curso como aqui no canal. Muita gente usa espora de forma correta, mas também muita gente usa espora de forma errada ou usa a espora errada. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a espora é um instrumento de refinamento e não, eu falo sempre, quer dizer, é um instrumento de refinamento e não um instrumento de poder. Não é porque você está de espora que seu cavalo vai te obedecer mais por medo ou por conta disso. Nenhum cavalo deve sentir medo ou sentir dor. A espora, ela é uma ajuda, né, de perna para que você use menos perna e para que a espora seja um auxiliador no que você pede para o seu cavalo fazer. Então, na verdade, é que nem freio, quanto maior a perna do freio, maior a ação do freio, mais você tem que ter mão leve. Então, a espora, a mesma coisa. Se você está usando espora, a sua perna tem que ser, a sua entrada de perna mais leve, né? E aí você tem as rosetas da espora, que muita gente acha que é criminoso e que não sei o quê. Realmente pode ser, mas eu também costumo comparar com os canivetes. Você pode andar de canivete e fazer o que com canivete? Descascar uma laranja? Descascar uma fruta qualquer? Cortar uma corda e matar uma pessoa, talvez? Depende de como você vai usar. Então, o fato de você estar de espora não está condicionado diretamente ao fato do seu cavalo ter que te obedecer. Muitos cavalos e alunos que chegam aqui, às vezes, de espora no pé, não entendem porque o cavalo dele não está legal, a hora que tira a espora, o cavalo dele sossega. Né? Comum da gente ver. E aí você tem aqui um monte de espora que a gente usa no nosso dia a dia em alguns cavalos que a gente entende que precisam, que se dão melhor com isso. Percebe como eu estou falando? Cavalos que se dão melhor de espora. Por quê? Porque daí você vai precisar usar menos perna, menos, né, força. O cavalo prefere aquilo, né, como sinalizador para as coisas que você quer. E aí, obviamente, é a chamada roseta, né, que vai determinar. Então aqui, por exemplo, você tem uma espora de uma roseta praticamente redonda, olha. Não tem ponta, tá vendo? Eu vou passando aqui as esporas e vou falando mais ou menos o que acontece. Essa é uma espora muito levezinha, bem nessa ideia que a gente usa aqui, quer dizer, só de encostar o cavalo mais sensível começa a te seguir na perna, a te obedecer na perna, né? Esta daqui, por exemplo, olha, já é uma espora com as rosetas mais pontudas, a roseta mais pontuda, ou seja, mas mesmo assim uma espora onde você tem muitas pontas, então ela praticamente também se arredonda, ela não fere, né? Essa aqui é uma espora que de vez em quando a gente precisa usar. Vou mostrar uma que é bem mais artesanal, mais né, do estilo das esporas californianas, olha, com menos rosetas, mas também sem ponta. Essa é uma espora de pouquíssimo contato, né? Como todas, mas se você der uma pernada forte num cavalo com isso daqui, você vai ter problema, né? Essas esporas aqui, olha, esporas bastante usadas no tambor, né? No mundo do tambor. Uma roseta pequenininha, né? Bem levezinha, tá? Ah, mas por que precisa da espora? Precisa da espora porque a espora te ajuda na comunicação com o seu cavalo. Mas de novo, é um instrumento de refinamento, né? Olha uma outra espora aqui. Interessante, olha. Essa é uma espora que só encosta esta parte aqui e toda a roseta dela bem arredondada, sem ponta também, né? E aí a gente tem algumas que são mais comuns em outras modalidades. Por exemplo, essas são as esporas do hipismo clássico, do salto, do adestramento, olha. Né? São esporas que não tem roseta, ela tem o chamado cão dela, que é isso aqui, e é arredondadinho também, às vezes um pouquinho mais quadradinho. Qual que é a diferença de ação, por exemplo, de uma espora dessa para uma dessa? Muitas vezes as esporas de roseta com ponta ferem por fora, quando mal usadas. E estas ferem por dentro, causam hematomas, quando mal usadas, né? A gente tem que lembrar sempre que os equipamentos foram desenvolvidos para auxiliar o cavalo a realizar o que o cavaleiro quer, e não
De novo, para dar poder pro cavaleiro, né? Olha uma espora legal aqui também, ó. Tá vendo? Não acho que isso aqui é forte, não. Isso aqui, às vezes, é mais fraco do que isso aqui, ó. Tá? Apesar de ser mais feiona de você ver, né? Mas é uma espora usada para que você mantenha o contato, né, de perna com o cavalo por dentro aqui, né? E o cavalo, de novo, siga a sua perna, né? Que mais? Olha uma espora legal aqui. Super arredondadinha, ó. Tá vendo? Sem problema nenhum, ó. Tá? Querem ver uma espora interessante? Vou amontoando espora aqui. Ó, essa é uma espora de polo, né? Da época que a gente jogava polo. Então, é uma espora com uma moedinha aqui e que praticamente não faz nada no cavalo. Mas, de novo, a espora não faz nada, é a sua perna que vai fazer. E muita gente gosta de andar de espora e arrastar as esporas, meio que acha que está no faroeste. Tudo isso é bobagem. A espora é uma ferramenta de trabalho, de auxílio, de comunicação, de refinamento para que o seu cavalo realize. É como um bridão, é como um freio, para que o seu cavalo realize os movimentos, realize as manobras e siga mais o cavaleiro, se junte mais ao cavaleiro. Erra muito quem usa espora muito forte, tanto com a perna quanto a espora. Vocês viram que não tem nenhuma espora aqui, né, pontuda, não tem nenhuma espora que vá machucar um cavalo aqui. Mas em compensação, se a perna entrar forte, vai machucar. Não tem nenhuma espora, o assunto espora aqui dentro da nossa casa não é sinônimo de poder, não é sinônimo de você entrar forte, o cavalo, né, se entregar. Esses termos todos a gente não usa aqui. O cavalo se entregou, o cavalo cedeu, o cavalo desistiu. A gente não quer isso, a gente quer estimular o nosso cavalo a trabalhar e a espora é um sinal de comunicação super importante para isso. Então, quando você for eventualmente comprar uma espora, não saia comprando espora qualquer. Veja se o seu cavalo, primeiro, precisa de espora. Segundo, se o que você faz com o seu cavalo é passível de você ter uma espora. E terceiro, qual é o nível de intensidade de espora que você precisa para o seu cavalo para você escolher as esporas de roseta. E quarto, se você sabe usar espora. Não adianta nada carregar e não saber usar. Se eu vou carregar um canivete, abro ele e corto o dedo, não adianta nada. Se eu vou descascar uma laranja e o canivete me corta, não adianta nada. Então, o que é saber usar uma espora? É saber carregar a espora no pé, mas eventualmente não precisar usar. Será que seu calcanhar está no lugar certo? Será que sua perna está no lugar certo? Ou seja, será que a sua equitação permite que você use uma espora? Tudo para você pensar. Fechou? Se você gostou, curte, compartilha, manda para seus amigos e segue a gente no Instagram, no Facebook. Continua seguindo a gente aqui na TVUC, manda para seus amigos seguirem. E siga os nossos canais parceiros aí. Siga, por exemplo, o Cavalo Youtubano, que é o canal da Rafaela. E tem outros, o Lulu dos Animais é um canal legal pra caramba que a gente curte lá. Então tem bastante coisa aí para você olhar no mundo da internet, mas sem deixar de praticar. Não adianta nada ficar colado no seu computador, olhando a gente falando de dica e tal, e não ir lá depois praticar, ou fazer um curso, ou fazer uma aula, alguma coisa assim, tá bom? Valeu, abraço.